Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, começamos a analisar um novo tema sobre os perigos da pós-modernidade para a igreja e para a família. Se você se interessa por essas reflexões, orem por nós e continue assistindo nosso programa. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh, 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 la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, concluímos nossas reflexões sobre os desafios da pós-modernidade para a família e para a igreja. Hoje iniciamos a reflexão sobre um novo tema, os desafios da educação materialista. E veremos que é estarrecedor como o adversário de Deus e da família investem pesado na área da educação, visando dominar as mentes dos alunos desde a infância, numa verdadeira lavagem cerebral, para torná-los escravos da ideologia comunista, materialista e anticristã. Vejam o que temos anotado sobre isso. Um dos maiores desafios para a igreja cristã no século presente é o da educação materialista, secularizada e relativista, que é impingida aos estudantes desde o ensino fundamental, passando pelo nível médio, no primeiro e no segundo nível, até a universidade, quando os ensinos materialistas e ateístas são reforçados e aprofundados, com o peso dos cursos de terceiro grau, acentuando-se ainda mais nos cursos de pós-graduação. Podemos dizer que a grande parte dos adolescentes e jovens que se afastam dos caminhos do Senhor, das igrejas locais, são seduzidos pelos falsos ensinos, não é? Da falsamente chamada ciência, de acordo com 1 Timóteo 6:20. Nas escolas seculares de orientação materialista, não há lugar para Deus. Há lugar para tudo e para todos, mas não há lugar para Deus. A soberba dos mestres materialistas é tão elevada que zombam de todos que têm a coragem de professar sua fé diante dos acadêmicos. Interessante é que os materialistas, que se consideram intelectuais, defensores de um mundo pluralista e democrático, mas não suportam ouvir opiniões diferentes das suas. Apelam logo para a crítica destrutiva e para o deboche, muitas vezes bem desrespeitosos contra os que estão diante deles. Na condição de alunos, pior ainda, perseguem os cristãos sinceros. Um aluno de uma escola de primeiro nível, ao responder uma questão sobre a criação do mundo, respondeu que Deus foi quem criou os céus, a terra, o homem e todas as coisas. Teve nota perdida e foi repreendido pela professora para não escrever mais coisas de religião. Na prova, nas universidades, é comum professores ridicularizarem a fé dos cristãos. Diante das classes, principalmente em aulas de filosofia, os ataques à palavra de Deus são mais afrontosos, julgando-se donos do saber e da verdade,
Os mestres das filosofias não se cansam de começar atacando a religião, principalmente o cristianismo, utilizando de modo diletante e soberbo o pensamento dos filósofos. Eles se jactam de estarem numa posição superior em termos de conhecimento e não têm qualquer respeito, em sua maioria, pelos alunos que dizem crer em Deus. Esquecem que ridicularizar a fé é discriminação religiosa, proibido pela Constituição do nosso país. Assim, a educação materialista torna-se um dos maiores desafios para os cristãos, que desejam ver seus filhos educados segundo os princípios da palavra de Deus. Contudo, não deve haver motivo para desânimo nem de medo ante os ataques do diabo através dos mestres materialistas. Eles são homens mortais, iludidos pela falsamente chamada ciência, no dizer de Paulo, e estão consciente ou inconscientemente a serviço da rebelião contra Deus, que começou na esfera cósmica e desceu à Terra e terá seu prosseguimento até o tempo em que Deus vai intervir no planeta, a fim de colocar ordem no universo, perturbado pelas forças do mal. É uma questão de tempo. Muitos professores nas escolas, em todos os níveis, não só ensinam, mas apresentam-se como modelo para os alunos em atitude totalmente afrontosa contra Deus. É comum haver professores e professoras homossexuais que influenciam os alunos, mesmo crianças, a crerem que sua condição ou orientação sexual é perfeitamente normal e que quem não aceita as diferenças é considerado retrógrado e ultrapassado. Cumpre-se o que está escrito pelo profeta Isaías: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Além do materialismo propriamente dito, há nas escolas forte presença do movimento chamado Nova Era. Existem professores preparados para transmitir os ensinos desse movimento esoterista, religioso e filosófico, que mistura budismo, judaísmo, cristianismo, espiritismo, ocultismo, bruxaria e feitiçaria. Esse movimento é o cumprimento já do que João viu no Apocalipse, que chamou de a grande prostituta. A Bíblia chama de a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 1 e 5. A nova era já influenciou muitas crianças, adolescentes e jovens, incluindo filhos de crentes em Jesus. Neste trabalho, vamos meditar um pouco sobre as astutas ciladas do diabo, conforme Efésios 6 e 11, e esperamos dar uma contribuição ao fortalecimento da fé dos que lerem a palavra de Deus, bem como os pais e filhos que, vivendo no século XXI, entendem que Deus é o Criador, o princípio de tudo e tem a última palavra sobre a origem, o desenvolvimento e o destino do homem e de todas as coisas. Eu pergunto, você tem certeza de sua salvação? Você já pensou qual será o seu destino depois da morte? A maioria não está nem um pouco preocupada com essa questão, mas todos, sem exceção, terão que respondê-la, queiram ou não, creiam ou não. Aconselho a fazer uma decisão sábia para a sua vida presente e futura. Aceite a Cristo como seu Salvador. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979.
quando você se levantou. Eu vi quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar. Eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais. Achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que eu som dos teus pensamentos, sei tudo que se passa aí dentro do seu coração, cada intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado e o seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Eu amo só você e eu, e a cidade dormindo. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my
everything I find. La 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 la, la la, my, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Encontro Madep Team reuniu centenas de jovens no templo sede da ADEPAR. A ADEPAR realiza mais uma campanha de oração em prol do mutirão evangelístico. Vem aí o segundo mutirão evangelístico de 2020. O Brasil precisa de nossas orações. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Encontro Madep Team reuniu centenas de jovens no templo sede da ADEPAR. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, UMADEP, sob direção do diácono Alisson Duarte, realizou na noite do último sábado, dia 14 de novembro, o terceiro encontro UMADEP Team. O evento reuniu um grande número de adolescentes da Assembleia de Deus em Parnamirim, com representantes de todas as congregações da ADEPAR. Mesmo em se tratando de véspera de eleições municipais, um número expressivo de jovens compareceu ao templo sede. O tema do encontro Madep Team foi influenciar e teve por base o texto de Mateus 5,16 que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para a liderança da UMADEP, na pessoa do diácono Alisson Duarte, foi uma noite inesquecível, na qual Deus falou poderosamente através do louvor e da palavra, ministrada para os participantes daquele evento. Na abertura do encontro, o presidente da UMADEP, diácono Alisson Duarte, fez rápida reflexão sobre o tema, incentivando os adolescentes cristãos a se voltarem mais para Deus. Neste tempo difícil para a fé cristã, a fim de que, como luz do mundo, possam fazer a diferença em seus testemunhos, em sua conduta, para que, através de suas vidas, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, demonstrando que o adolescente cristão pode e deve ser referência para o mundo. No momento de louvor, a banda Team, formada por adolescentes do templo sede, entoou 2 hinos de adoração a Deus com muita graça e unção, com ministração de palavra edificante para a juventude cristã. Em seguida, a jovem Raquel Azevedo, da Congregação de Boa Vista 3, cantou um hino de louvor ao Senhor, seguida de saudação pelo presbítero Rodolfo, dirigente da mocidade do templo sede, concitando os jovens a viverem de modo a glorificar a Deus em suas vidas. Depois, a adolescente Anne, da Congregação da Boa Esperança, entoou um hino de adoração a Deus, levando o auditório a glorificar ao Senhor, exaltando o seu santo nome. Na sequência, foi dada a oportunidade ao diácono Frederico Fonseca, diretor do Departamento de Jovens e Adolescentes da Assembleia de Deus em Natal, que ministrou a palavra de Deus de forma bem apropriada para os adolescentes, utilizando dinâmicas que os levaram a refletir sobre o tema do encontro. Após a pregação da Palavra de Deus, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, deu uma palavra para os jovens, incentivando-lhes a continuar a servir ao Senhor com alegria e fidelidade, como diz a Palavra de Deus no tema do encontro, em que Jesus exorta seus seguidores a fazerem a diferença no meio do mundo sem Deus que vive nas trevas do pecado. Cada um deve ser luz do mundo sob a direção de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Um jovem fez a oração final e o pastor Elinaldo agradeceu a liderança da UMADEP e ministrou a bênção apostólica. A ADEPAR realiza mais uma campanha de oração em prol do mutirão evangelístico.
Durante toda essa semana, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizou a campanha de oração em todas as congregações de Parnamirim e também nas igrejas do interior do campo eclesiástico sob sua jurisdição. Orações foram realizadas em todas as igrejas por vários motivos, mas especialmente pela realização do mutirão evangelístico, que será realizado na próxima semana em todas as igrejas e congregações. Durante a campanha de oração, foram separadas as equipes de evangelização, denominadas de Semeadores de Cristo, as quais levarão a mensagem do Evangelho de Jesus em todas as ruas, praças e logradouros de Parnamirim e de cidades e distritos do interior. A campanha de oração faz parte da programação do Mutirão Evangelístico, visando buscar a graça e o poder de Deus sobre os que vão evangelizar, bem como sobre as pessoas que ouvirão a mensagem de Cristo. Vem aí o segundo mutirão evangelístico de 2020. Na próxima semana, se Deus quiser, será realizado o segundo mutirão evangelístico da Assembleia de Deus em Parnamirim. Normalmente, são realizados 4 mutirões por ano a cada trimestre. No entanto, em face da pandemia do Covid, só foi possível realizar 2 mutirões evangelísticos em Parnamirim e em cidades do interior do campo. Todas as igrejas estão mobilizadas para esse importante trabalho que leva a mensagem de Cristo a todas as residências, às ruas, às delegacias, ao comércio e a todos os lugares onde podemos pregar a palavra de Deus. O Brasil precisa de nossas orações. No último domingo, dia 15 de novembro, data da proclamação da República, foram realizadas em todo o país as eleições municipais para a eleição de prefeitos e vereadores. Em muitos lugares, o povo preferiu renovar o quadro de vereadores. Em Parnamirim, a maior parte dos vereadores foi substituída por novos nomes, que integrarão a Câmara Municipal. Em diversas cidades do Brasil houve mudança de prefeitos e em outras houve reeleição dos atuais titulares das prefeituras, como foi o caso de Parnamirim, em que o senhor Rosano Taveira continua à frente da prefeitura. Como cidadãos, tivemos nossa participação no pleito municipal e como cristãos devemos orar a Deus por todas as autoridades, como manda a Santa Palavra de Deus. Oremos pelo Brasil, pois em algumas cidades, políticos comunistas e materialistas que apoiam o crime hediondo do aborto, a liberação das drogas e a famigerada ideologia de gênero foram eleitos para governarem cidades importantes do país. Esses políticos integram e apoiam grupos que promovem a rebelião contra Deus e causam grandes prejuízos morais à sociedade brasileira. Verdadeira maldição para quem deu apoio a esses políticos. Oremos pelo Brasil, pois é mandamento de Deus. Está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Essa exortação é de grande importância para o papel da igreja no mundo. Orar para que Deus intervenha nas nações, nos países, nos estados e municípios, para que haja bênção sobre os seus povos. Este foi o seu Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus queridos irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez, louvo a Deus por ter vocês prestigiando este programa, não é? Que Deus abençoe todos e cada um, suas famílias, o seu lar. E quero orar mais uma vez por vocês. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, agradecido, Senhor, pela bênção de ter tantos irmãos e amigos evangélicos e não evangélicos, ó Deus, que assistem ao Fonte de Vida.
E eu te rogo neste momento, mais uma vez, abençoa cada um, abençoa suas famílias, o seu lar, seu casamento, com paz, saúde e prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Só de ver você de joelhos, eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo.